Olá, companheiros do Centro Espírita Ibirajara, que Jesus nos inspire nas reflexões desse momento, em que vamos relembrar as perguntas do Livro dos Espíritos relativas às questões de sono e sonho. Eu recomendo, como sempre, a gente acha muito importante que depois, todos nós que ouvimos essas reflexões, possamos ir lá na fonte e ler por nós mesmos, fazermos as nossas inferências, fazermos as nossas conexões para ver, aquilo que a Deise falou tá certinho, ou então, aquilo que a Deise falou, acho que a gente poderia interpretar assim, assado. É assim que a gente cresce, intelectualmente, moralmente, pelas nossas reflexões. Então, fica aqui a recomendação, o Livro dos Espíritos, as perguntas 400 a 412, que tratam exatamente desse tema de sono e sonhos. Que sempre foi um tema bastante fascinante para a humanidade, né? As pessoas sempre buscam atribuir significados, às vezes até mágicos, aos sonhos. E Kardec, ciente desse anseio de toda a humanidade com relação a esses assuntos, faz aos espíritos as perguntas relativas a o que nos acontece durante o sono, o que são de fato os nossos sonhos. E aí, através dessas perguntas e dessas respostas, a gente vai compreendendo uma coisa que é até lógica em função dos estudos anteriores, das perguntas anteriores que a gente já viu ali acontecer e tal, todo o conhecimento que a doutrina nos traz. O que acontece, muito simplisticamente falando, é que sabemos que somos um espírito encarnado. Somos um espírito e temos, nesse momento, temos um corpo. Durante o sono, o que acontece é um entorpecimento dessas funções do corpo, de forma que o espírito possa ficar mais afastado dessa realidade orgânica. O espírito não se desprende totalmente. Um desprendimento absoluto significa a morte. O que o espírito faz é um afastamento, e aí nos livros de André Luiz a gente vê bem, como ele descreve, que ficam alguns como se fossem cordões fluídicos ligando o corpo àquele espírito. Mas, digamos assim, dentro desta liberdade momentânea, o espírito tem a sua capacidade mental preservada, as suas escolhas. E o que ele vai fazer durante esse tempo faz parte do seu livre-arbítrio. Então, o espírito pode, a partir daquele desprendimento, se encontrar com outros espíritos que estejam ou na mesma situação que ele, ou seja, desprendidos também durante o sono, ou aqueles que são espíritos desencarnados, os quais ele consegue ver, perceber, porque não está limitado pelo corpo orgânico. Então, isso é uma coisa bem importante da gente perceber, porque tudo que guardaremos de lembrança, tudo que nos acontece nesse tempo, digamos, entra na nossa mente diretamente através do espírito-perispírito, não entra através do corpo. Aí a gente já começa a ter a primeira explicação de por que a gente não lembra de tudo que a gente fez. Por que a gente não lembra do que nos aconteceu durante o sono? Porque o que fica retido no cérebro, quando o espírito volta, ao corpo e se apropria totalmente daquele cérebro, aquele cérebro não está com as marcas daquilo que aconteceu. Porque o cérebro vai registrando as impressões do mundo exterior que nos chegam através dos sentidos do corpo. O que vivenciamos durante o sono não entra através desses sentidos. Então, muitas vezes, nós não conseguimos registrar conscientemente, no sentido de cerebralmente, tudo aquilo que nos acontece. É claro que essas condições vão variando. Essas condições variam de acordo com o impacto emocional que alguma coisa tenha nos causado enquanto espíritos.
essa coisa depende de como que funciona o nosso organismo, né? Então, não existe um padrão que a gente possa dizer, é isso ou é aquilo. Por isso, tantas pessoas dizem, sonham todas as noites, e outras pessoas dizem, eu não sonho nunca. E aí alguém sempre tem aquele ditado que diz, não, você sonha assim, você só não lembra do sonho. Então, assim, qualquer que seja a nomenclatura que se queira dar, porque eu acredito, por exemplo, o sonho é a gente, na minha percepção, né? O sonho é a gente lembrar daquilo que aconteceu. Se eu não lembro, eu de fato não sonho, né? Mas isso não quer dizer que eu esteja inerte. Isso não quer dizer que durante a noite eu nada fiz. Porque o descanso corporal é fundamental. Também faz parte lá, né, das leis naturais, a lei do trabalho e do repouso. Então é muito importante que o nosso corpo orgânico tenha esses momentos de repouso. Porém, isso não é uma realidade para o espírito. O espírito não precisa repousar fisicamente, digamos. É muito importante o refazimento mental. Vamos lembrar que a mente, a nossa percepção do que somos, do que sentimos, do que temos de valores, isso é atributo do espírito, não é um atributo do corpo, do cérebro. Então, isso continua conosco. E essa parte mental também necessita de um repouso. Mas o repouso, como sempre reforça Joana de Ângeles, o repouso da mente, ele se faz pela troca de atividades. Então, se nós estamos muito tempo preocupados, fazendo alguma coisa ali intensamente, é muito importante que tenhamos aquele momento de recolhimento, que saiamos daquela atividade, que busquemos a música, busquemos uma caminhada em que vamos observar a natureza, que busquemos uma leitura, uma reflexão, uns momentos de prática de meditação. Essas são as formas de descanso da mente, que não tem necessariamente a ver com o descanso do corpo físico. Então, quando nós dormimos, e é importante respeitar a quantidade de sono necessária, né? Muitas vezes a gente acha que a gente não está precisando, mas assim, ou então a gente dorme demais. Aí isso também pode ser uma fuga das realidades e das coisas que precisam ser realizadas. Então, assim, quando o corpo descansa, o espírito que se afasta, ele não necessariamente vai descansar nesse sentido físico. Ele vai dali se encontrar, se ele vai estudar, ele vai trabalhar. Isso depende de como seja a sua relação com o mundo espiritual. Pode haver espíritos que ficam ali presos, parados lá do corpo? Pode, né? Mas assim, de forma geral, o espírito se aproxima da realidade da sua casa mental. O que quer dizer isso? Se nós somos gulosos, o que acontece é que a gente vai estar sempre procurando estar num lugar onde tenha comida. Então, assim também o espírito, ao se desprender do corpo, ele vai em busca daquela convivência, daqueles ambientes que se relacionam aos seus interesses. E é por isso que muitas vezes a gente vê a recomendação de preces ao deitar. Não é porque sejamos ritualistas e aí não, o espírita diz que a hora de rezar é na hora de dormir. Não é exatamente isso. Podemos e devemos contar com a oração em vários momentos do nosso dia. A questão é que naquela hora em que nós vamos adormecer, em que nós vamos nos desligar do corpo, se estivermos numa sintonia positiva, muito provavelmente iremos continuar em atividades que correspondam a essa sintonia positiva. Eu gosto sempre de comparar, por exemplo, né, que a gente diz que a gente ensina para as nossas criancinhas desde sempre que vamos almoçar, então antes das refeições a gente vai lavar as mãos. Isso não significa
que a gente não possa lavar as mãos em qualquer momento do dia em que a gente as suje, em que a gente perceba que estamos, né, precisando daquele tipo de higiene. Mas por que a gente diz vamos lavar as mãos antes das refeições? Porque naquele momento ali, em que nós vamos usar as mãos ali no alimento que vamos ingerir, há uma probabilidade maior de contaminação. Então a gente se prepara para que esta contaminação não ocorra e a gente possa usufruir de todos os benefícios daquele alimento. Da mesma forma, se ao deitarmos, ao buscarmos o sono, estivermos com a mente higienizada, é muito mais provável que possamos usufruir de momentos higienizados durante esse nosso desprendimento. E aí chegamos, né, na questão do sonho. O porquê que é que a gente às vezes sonha, porquê que é que às vezes não sonha, o que é o sonho? Então, os espíritos são bastante claros nessas respostas quando eles dizem que os sonhos, muitas das vezes, são a lembrança daquilo que fizemos durante esse período em que estivemos desprendidos do corpo físico. Então, nós temos as nossas vivências, seja de estudo, seja de interação com outros espíritos, seja do trabalho que possamos realizar, enfim, aquilo que vivenciamos, ao retornarmos, trazemos as lembranças. Só que o que acontece? A gente se junta a um corpo que é muito grosseiro em relação à matéria que experimentamos durante o desprendimento. Porque vamos lembrar que o plano espiritual também é material, no sentido de que o nosso perispírito, ele é matéria. E o espírito, ao se desprender do corpo, ele está sempre acompanhado do seu perispírito. A constituição desse perispírito é material, não é a matéria que entendemos no plano terreno. Não é essa matéria tão grosseira, mas é fluido. É fluido que é matéria. Então, isso tudo que vivenciamos no plano espiritual tem a ver também com esse tipo de matéria. Mas, ao retornarmos ao corpo orgânico, nós penetramos uma matéria muito mais grosseira. E aí, como dissemos, como as percepções não entraram através dos sentidos orgânicos, elas não estão ainda registradas no cérebro físico, digamos assim, né? É claro que não é assim como estamos falando, se parece que chega lá e é um carimbo. A vida mental, ela é mais na mente do que no cérebro. Mas o que queremos dizer é que como não passou, aquela vivência não passou por aquelas células, a nossa realidade mental está mais ainda presa ao que somos de verdade como espíritos. Então, ao penetrarmos o corpo orgânico, é como se a gente perdesse um pouco da clareza. Eu gosto de pensar sempre, né? Imagine que a gente esteja vendo alguma coisa e de repente a gente coloca na gente um óculos. E um óculos assim bastante embaçado, bastante arranhado. O que acontece? Apesar de termos visto, de estarmos vendo ali tudo com clareza, na hora em que a gente bota aquele óculos, a gente nem sempre lembra de todos os detalhes que acabou de ver, que a gente queria voltar a ver, mas aquele instrumento mais grosseiro não nos permite identificar todos os detalhes. Então eu acho que, como eu disse, não é assim literalmente, mas isso nos dá uma ideia de por que nós não lembramos com clareza de todos os sonhos. E aí o que acontece? Com isso a gente foi criando ao longo do tempo da humanidade, a gente foi criando alguns mitos, algumas ilusões de que sonhar, né, dessa forma é necessariamente uma premonição, ou sonhar dessa forma é uma lembrança do passado. Tudo pode. Pode ser de fato uma premonição no sentido de que, por algum motivo, Deus permitiu que tivéssemos acesso a alguma coisa que ainda está por acontecer, sem nenhuma característica de predestinação, por favor.
O que acontece, que muitas vezes os espíritos, né, a gente diz que os espíritos sabem o futuro, é porque dentro da sua maior sabedoria, eles olhando o presente, eles já sabem concluir no que vai dar. Não é porque assim esteja escrito e assim Deus quer que aconteça. Tudo faz parte do livre-arbítrio daqueles envolvidos. É mais ou menos como a gente vê uma criança se encaminhando para uma tomada com um pedaço de metal na mão para enfiar na tomada. Precisa ser Deus para saber que aquela criança vai levar um choque? Não. Mas a criança não sabe. Então, se a gente diz para a criança, você vai levar um choque, e ela enfia o negócio na tomada e leva um choque, o que acontece? Ela vai achar, porque ela não sabe, não tem o conhecimento daquelas leis que regem aquela situação, ela vai achar que aquele adulto teve uma premonição, ou que aquele adulto impôs a ela que ela levasse o choque porque ela não fez o que ele estava mandando. Não é por aí. A gente sabe que é só por conhecimento do funcionamento das leis a gente entende o que vai acontecer a partir do momento presente. Então, muitas vezes, o que nós chamamos dessas premonições são os avisos dos espíritos superiores que mais conhecem do que nós, de dizer, olha, isso vai acontecer assim, assim. Podemos modificar? Claro que podemos, e muitas vezes esses avisos até são para ver se estiver dentro da nossa área de atuação, esses avisos às vezes podem até servir como um sacode para a gente ver se a gente muda o rumo da história. Então, assim, nós trazemos essas lembranças de conversas que temos com os espíritos que nos são caros, que nos são benfazejos. Nós podemos ter encontros com outros espíritos, encarnados ou desencarnados, que nos são afetos, porque muitas vezes nesses encontros nós refazemos as nossas energias. Como é bom, né? Como é importante a gente contar com o carinho, a vibração amorosa daqueles que nos são queridos. E muitas vezes isso acontece durante o sono. Quantas vezes a gente volta, a gente acorda e não necessariamente a gente lembra de alguma ação, alguma atitude, mas a gente lembra assim, engraçado, acordei pensando em fulano. E aí, assim, é uma sensação boa, né, gostosa de ter acordado lembrando do fulano. Quem sabe com ele estivemos. Por favor, não coloquemos nesse assunto cartilhas do tipo, se eu acordei pensando na Daisy hoje, então é porque eu me encontrei com a Daisy hoje, durante o sono. Pode ser e pode não ser. A nossa mente é de uma riqueza. Porque muitas vezes esses sonhos, eles podem não ter a ver necessariamente com experiências vividas naquele momento durante o sono. O que eu quero dizer com isso, né? A própria psicologia já demonstra que durante o sono, a nossa mente, só que eles não dizem que é o espírito, né, que se desprende um pouquinho do corpo, mas é como se a nossa mente ficasse mais frouxa e a gente deixa vir à tona aqueles conteúdos que não ficam no nosso consciente o tempo inteiro. São aqueles conteúdos que estão no nosso inconsciente. E aí, como a gente não está ali acordado, a nossa consciência não está ali ativa, preocupada em viver as coisas do dia a dia, o inconsciente tem espaço para jogar para cima, às vezes, uns conteúdinhos. E é aí que, por exemplo, algumas linhas da psicologia trabalham com o que você lembra desses conteúdos, que às vezes são conteúdos que não fazem o menor sentido, né? A gente diz, tive um sonho maluco. Esse sonho maluco, muitas vezes, é porque esses conteúdos que o inconsciente nos revela, eles são simbólicos. A linguagem do inconsciente é muito simbólica. Então a gente sonha com uma coisa que é maluca, porque ela é maluca segundo as leis da lógica consciente. Mas se analisarmos talvez os símbolos, a gente vai criando ali ao longo do tempo interpretações
para aquilo que o nosso inconsciente deseja nos dizer. E aí, por ser simbólica, algumas dessas coisas podem ser coletivas e algumas coisas são absolutamente pessoais. Então, não adianta eu dizer assim, toda vez que se sonhar com flor é porque vai chegar alguém na sua casa. Porque toda vez que eu sonho com flor, chega alguém importante na minha casa. Tá aí. Pode ser que isso seja um símbolo para mim, mas não seja um símbolo para o outro. É claro que existem símbolos que são parte do inconsciente coletivo, como a gente diz. É aquilo que está guardado em nós porque somos parte da humanidade, reencarnando ao longo de eras. Mas não nos fixemos nisso, não nos fixemos nessas imposições de interpretação, porque qual é a relevância? O que nós devemos fazer com os sonhos? Eu acho que o mais importante do que a imagem do sonho é qual é a nossa sensação ao acordar. Eu acordei renovada para um novo dia, eu acordei revigorada para fazer da minha encarnação aquilo que eu acredito que precisa ser feito. Eu acordei com aquela proposta renovada de ser melhor. Então é porque durante a minha noite eu tive momentos de engrandecimento espiritual. E é isso que importa. E se eu não tive, então que eu me prepare melhor na noite seguinte para que isso aconteça. Porque, como eu falei, quando a gente se desprende, a nossa mente ela vai para as companhias e para os locais que se coadunam com aquele padrão que eu estou vivendo, que nem o guloso, que vai procurar sempre o lugar onde tem comida, né? O calorento vai sempre procurar um lugar que tenha um ar-condicionado. Aquilo é quase que instintivo, né? A pessoa se dirigir para esses locais onde o seu interesse está ali presente. Então, nós também, como espírito, nós podemos então ir a lugares saudáveis e lugares não tão saudáveis. Companhias que nos são bastante produtivas, que nos estimulam a viver bem, e companhias não tão produtivas, companhias às vezes frívolas, companhias ainda presas a conceitos de vingança ou de perseguição, que vão nos atrair magneticamente se aquele for o nosso padrão vibratório. Então, se eu acordo depois de uma noite em que eu percebi o sono, mas eu acordo com mal-estar, acordo mais cansada, isso pode significar, porque aí também não vamos de novo, né? Não vamos fazer de nada, a gente tem que fazer cartilha. Muitas vezes a gente tem que investigar se não estamos com uma questão orgânica que esteja prejudicando o nosso sono. Mas, afastada essa hipótese, se a gente acorda só com aquela sensação esquisita, pesada, que possamos, primeiro naquele momento mesmo, já vamos buscar uma leitura, uma prece que nos renove, né, que nos ajude a limpar aquelas vibrações trazidas da noite. E que nas noites seguintes possamos trabalhar esse preparo para esse nosso desprendimento. Porque enquanto estamos dormindo, estamos vivos também. Então isso também faz parte da nossa existência, isso faz parte da nossa vida. Então não podemos perder, da mesma forma como a gente não deve perder tempo durante a vida material, ou seja, todas as nossas escolhas precisam estar voltadas para esse meu melhor desempenho da vida, da existência, eu também preciso fazer isso durante o sono, porque durante o sono o espírito está ali, atuante. Então, que a gente possa ir construindo momentos constantemente melhores da nossa existência. Então, tudo aquilo que nos acontece durante o sono vai estar relacionado ao meu padrão mental ao longo do dia. Se a gente, é muito comum, né? A gente diz assim, passei o dia inteiro preocupado com isso e aí de noite eu continuo
sonhando com fulano, continuo vibrando naquele... Claro, porque é a nossa mente que não se interrompe, é a nossa mente que continuou naquele padrão. De tudo isso, o que a gente pode, de fato, retirar para nós? Esse ensinamento de que somos um. Estejamos acordados, estejamos dormindo, nós somos um. Então, que a cada início de atividade possamos renovar a nossa conexão com o maior para que todas as nossas atividades estejam dentro do bem. Então, se durante o nosso preparo para a noite nós elevamos a nossa condição mental, certamente que seremos direcionados pelos nossos guias espirituais, pelos espíritos protetores, para aquela atividade que melhor nos serve naquele momento. Seja atividade do estudo em conjunto, seja alguma atividade de trabalho, seja a continuação, muitas vezes, de um trabalho espiritual com um grupo afim que temos, né? Quantas vezes a gente escuta trabalhos da casa espírita, por exemplo, que se continuam, né, depois de encerrado. Por quê? Os trabalhadores voltam para casa, dormem e, ao dormir, se reencontram para darem continuidade àquelas reflexões ou àquelas tarefas. Isso é muito comum a gente ver essas atividades noturnas nos livros de André Luiz, nos livros de Manuel Filomeno de Miranda. Quantos atendimentos Manuel Filomeno de Miranda nos reporta que são feitos ao longo da noite. Aqueles interessados são agrupados pelos espíritos superiores, pelos espíritos ali trabalhadores do bem, que agrupam aqueles espíritos para que continuem as suas conversas, enfim, para que deem andamento aos seus assuntos de vida. Então, que possamos sempre pensar nos nossos sonhos como lembranças, mensagens, mas sem agonia. Lembrando, eu lembrei de fulano, então o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou mentalmente conectado, então eu vou dar um telefonema, né? Eu vou mandar uma oração, eu tive um sonho esquisito, então assim, o que é isso? Isso pode ser uma lembrança do meu inconsciente, alguma coisa que eu não esteja trabalhando, que eu joguei lá para dentro, dos porões da minha casa mental para que eu não tenha acesso. Então, assim, de qualquer forma, seja isso meu, seja isso uma vivência que eu tive, que eu pare, que eu tente fazer a minha conexão ali com o maior, com o divino, para que eu vá diluindo essas impressões ruins que ficam, né, quando a gente acorda e acha que sonhou mal, teve um pesadelo. Então, que eu vá diluindo isso, que eu vá aprendendo a fazer do meu tempo durante o sono aquele mesmo espaço de criação positiva que eu tenho em todos os momentos da minha existência. Que Jesus, então, abençoe os nossos propósitos de sermos melhores.